Pessoal, então vamos dar continuidade ao chat 1. Professora, a Tânia Marins, ela pergunta, com a cobrança do imposto fundiário, já seria o começo dos projetos sociais na sociedade, embora não entendessem assim? Olha, Tânia, essa é uma incompreensão que a gente tem que ter muito clareza. Depende do contexto. Hoje nós temos essa compreensão, naquele momento não. Então não se pensava no terceiro setor, nas instituições que representam a sociedade civil com fins públicos, né, de utilidade pública. Então é uma compreensão que a gente tem que ficar um pouco em alerta, tá? Eu penso que a gente não pode dizer desta forma, mas pensar que esse projeto do terceiro setor, ele foi gestado desde a década de 30, lá no governo de Getúlio Vargas, e ele vai se desenvolver com maior ênfase nos anos 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Professora, falando já em projetos sociais, né? O Elisandro, ele pergunta por que esses projetos eram exercidos somente por mulheres. E aí a gente tem que pensar no processo da religião, porque todas as religiões é que prestavam esse atendimento assistencialista, né, de atendimento às necessidades da classe trabalhadora, especialmente aquelas que estavam em situação de pobreza. Por que isso? Porque as mulheres é que tinham tempo, não é? Porque nesse período as mulheres já não estavam trabalhando diretamente no mercado de trabalho, como nós temos a partir da década de 70, essa inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Então, a elas ficava essa questão da ajuda, da benemerência, sempre pautados pelo princípio da caridade, que é um princípio importante e um valor que todas as religiões, principalmente cristãs, pregam nesse sentido, tá bom? Já aproveitando esse gancho, a Margarete diz assim, como a Igreja Católica veio para intervir os problemas sociais? Ele também tinha os seus interesses econômicos? Sim, sempre teve, né? Porque a gente não pode pensar que a igreja tem só o cunho religioso. Isso é o que a sustenta, mas ela também tem um cunho econômico e também político. Porque a igreja, principalmente a católica, foi e ainda continua sendo, apesar, né, da gente ter um aumento num processo gradual aí do protestantismo, mas a Igreja Católica é ainda a maior líder representante, né, das religiões no mundo de um modo geral. Então, ela tem os seus interesses econômicos, porque a Igreja Católica ela é muito rica, né? E o Estado contribuiu muito com isso, o próprio capital contribuiu para esse aumento dessa riqueza e aí depois o desenvolvimento, né, que ela foi criando para arrecadar os seus fundos. Ok, professora. O Antônio, aqui de Maringá, ele pergunta assim, as pessoas que ganham mais que as outras, fazendo com que a desigualdade aumente e protegendo os interesses do capitalismo, pode ser considerado como uma questão social, professora? Não, Antônio, porque a gente tem que pensar na questão social, na questão de desigualdades e interesses antagônicos entre capital e trabalho. Então, são duas categorias diferentes que representam classes sociais diferentes. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar aqui, o que é questão social? Se não é o desemprego e a pobreza que desencadeiam as outras inúmeras expressões da questão social. Então, se eu ganho mais que o meu vizinho, eu não posso ser culpabilizada por isso. Não é culpa minha ou glorificação minha, mas sim a forma como esse sistema está organizado para que as pessoas entrem num processo de competição e de individualismo, para cada vez mais eu ter mais condições do que o outro. Mas não sou eu diretamente que determino isso, e sim o modo da qual nós estamos inseridos. Professora, a Vânia pergunta a partir de qual idade as crianças começavam a trabalhar naquele período? No período do início da Revolução Industrial, pessoal, crianças com 5 anos já estavam inseridas no mercado de trabalho. Então vamos pensar, uma criança de 5 anos tem condições de participar de um processo produtivo dentro de uma fábrica em condições insalubres? Não, não tinham, mas pela necessidade de sobrevivência era necessário. Ok. A Jane de Lopes, ela diz assim, o capitalismo, né? O poder do capital sobrepõe ao valor da vida humana, sua dignidade e integridade. Aí ela diz que é do livro do Sesumar, tá, professora? Reconheci que o socialismo não funciona e que a sua imposição revolucionária leva inevitavelmente à crueldade, à injustiça e à perda de liberdade.
Seria então o retorno do feudalismo a solução? Não, é justamente aquilo que a professora falou no vídeo anterior. Assistam o link da entrevista do Pepe Mujica, que vai dizer bem claramente como é que nós vamos caminhar. Nós não vamos fazer um retrocesso e não vamos para o socialismo ou o comunismo. Nós vamos para uma sociabilidade para além do capital de como está estabelecido, ok? Ok. A Juliana pergunta assim: por que as pessoas que recebem benefícios de transferência de renda não querem trabalhar? Olha, Juliana, essa é uma questão muito importante e que nós, como futuros assistentes sociais, temos que ter uma compreensão muito clara e crítica da situação. Todos os programas de transferência de renda estabelecem critérios e muitas vezes esses critérios não possibilitam que as pessoas retornem ao mercado de trabalho formal e sim trabalhem na informalidade. E isso é muito complicado, porque muitas vezes aquele benefício de transferência de renda é a base inicial de sustento daquela família. Então a gente não pode fazer essa crítica que a pessoa não quer trabalhar. A gente precisa conhecer o contexto, fazer análise de conjuntura para realmente compreender quais são as condições objetivas desse retorno ou desse não retorno ao mercado formal de trabalho. Tá bom? Até mais! Até mais, pessoal!